Bom dia, meu aluno do Colégio Unifor, do terceiro ano. Hoje, aula do dia 3 de abril, nós vamos aprofundar mais ainda a filosofia da Idade Média ou medieval, no seu período da escolástica. Então, o professor vai dividir em duas aulas. Eu vou contextualizar a escolástica e depois nós vamos falar de São Tomás de Aquino. Então, para a gente lembrar um pouco daquilo que nós falamos, a filosofia da Idade Média ou medieval é dividida em 4 períodos. Dos padres apostólicos, dos padres apologistas, da patrística, que nós já estudamos agora com Santo Agostinho, e a escolástica. E é a que nós vamos entrar aqui agora. Então, a escolástica é conhecida como uma filosofia de base aristotélica. Por que aristotélica? Porque de base platônica foi a filosofia, então, na qual nós tínhamos Santo Agostinho. E essa filosofia aqui, ela é de base aristotélica. Por que também de base aristotélica? Porque começa a desenvolver as ciências que tanto Aristóteles primou, né? E também nós vamos perceber que quando São Tomás de Aquino for falar da existência de Deus, da comprovação da existência de Deus, você vai perceber elementos da filosofia aristotélica, tá certo? Então, por isso que você entende por que ela é uma base aristotélica, porque ela vai comungar com a filosofia de Aristóteles e não mais de Platão, tá? Então, a filosofia, a produção, né, escolástica, a produção escolástica, ela começa mais ou menos ali no séculos 8 e 9. Por isso que você entende por que significa escolástica. Porque no período do século 8 e 9, Carlos Magno, nós vamos aprofundar, ele funda as escolas. Tá? Existia escola antes? Existia. De quem? De Platão, existia de Aristóteles, existia de Epicuro. Só que essas escolas, elas foram fechadas. Né? Foram fechadas no Alto Império Romano. Tá certo? Por quê? Porque quem ia dominar ali, lógico, o Império Romano dominou, mas logo em seguida a instituição cristã dominou, tá? Então foram fechadas essas escolas. E aí você vai perceber que até Santo Agostinho, até no período do século 11, 12, quando vem Tomás de Aquino, a filosofia, a teologia era toda aprofundada na filosofia de Santo Agostinho. Tá certo? Então, o que significa o termo escolásticos? Escolástica significa que deriva da palavra escola, onde começou, então, o ensinamento das ciências, das artes liberais, que começa com Carlos Magno e aprofunda-se nas universidades. Então, quem eram os escolásticos? Aqueles que ensinavam nas escolas. E também, depois, com a fundamentação, com a fundação das universidades, aqueles que estudavam, ou melhor dizendo, aqueles que ensinavam nas faculdades. Então, o contexto histórico, né? Para você entender como surgiu a escolástica. Então, depois da queda do Império Romano, do Ocidente, a Europa se tornou um território desmembrado, né? Marcado por tantas fragmentações geográficas, econômicas, linguísticas e cultural. Então pensa-se, não existia mais essa unificação que o Império Romano tinha, né? Em virtude das invasões dos reinos pelos bárbaros, né? Então, nesse período da invasão dos bárbaros, a filosofia ela se perdeu. Não teve mais filosofia. Tá certo? E aí então você vai entender que o que nós temos de filosofia como base filosófica até mais ou menos no século 11, 12 é tudo de Santo Agostinho, tá? É tudo de Santo Agostinho. Por que 11, 12? Porque 11, 12 é o período onde São Tomás de Aquino. Então a filosofia, a fé cristã vai ser depois baseada em Tomás de Aquino e não mais em Santo Agostinho, tá certo? Então, logicamente, com essa fragmentação, né, dos reinos, né, dos povos europeus, a mudança vai se dar a partir de 800. Olha lá para você ver. Com a formação do Sacro Império Romano Germânico, tá? E aí Carlos Magno, ele vai se tornar o imperador, tá? Nas mãos do Papa Leão III.
E aí, a partir desse momento, o Carlos Magno ele começa a instituir para as pessoas, né, para as pessoas que iam trabalhar com eles, uma forma de educação. Ele preocupava-se, era um reino, né, era um imperador que preocupava-se com a educação do povo. E ele preocupava-se mais ainda com a educação daqueles que iam trabalhar com ele. E aí ele começa a fundar escolas para ensinar esse povo. Então, quem era o responsável por essa educação desse povo? Eram os padres, tá certo? Então, na intenção de formar pessoas capazes para trabalhar no seu reino, no seu governo, ele então funda-se escolas, né? E aí, a partir do momento que ele funda-se escolas, olha lá que interessante, funda-se as escolas chamadas as escolas palatinas, que estão ligadas ao reino, as escolas monacais ou abiciais, que está ligada num contexto religioso, onde o monge, né, do monastério, do convento, ele pregava e dava sua aula, e também as escolas episcopais, que estão anexas a uma catedral, tá? Então, quer dizer, quem transmitia esse conhecimento? Os padres, porque eles que possuíam o conhecimento, tá? Então, além dessa renascença carolíngia, né, formada por Carlos, né, Carlos Magno, por ele trazer educação para a população, eles também queriam inovar a forma de educar. E como eles inovaram a forma de educar? Trazendo elementos da antiguidade grega. Quais são esses elementos? Que nós vamos chamar que são as formas como eles ensinavam, que são as 7 artes liberais, chamadas de trivium e chamadas de quadrivium. O que no trivium eles ensinavam? Eles ensinavam a retórica, que é a conversação, a gramática e aqui está escrito dialética, mas é a lógica aristotélica, né? Que é toda uma explicação de conceitos, tá certo? Então é uma parte mais voltada para a escrita. O quadrívio, que é as 4 artes liberais, né? Nessa época em que Carlos Magno imperava e ensinava o povo, né? Era ensinado, então, a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. Aqui está escrito astronomia, mas a física. Então, olha para você ver, o conhecimento que antes era restrito à igreja é começado a passar para o povo, tá certo? E aí nós temos nesse slide aqui uma forma como os padres, os monges, né, ensinavam, que é chamada alexio e depois a disputatio. O que é lexio? É uma leitura de um texto. Então eu pego um texto aqui e vou ler com vocês, tá? E aí a partir dessa leitura ou comentário sobre um texto, nós vamos disputar. O que é uma disputa? Disputar, uma competição, não para ver quem vai ganhar, tá? Mas para que a minha ideia, a sua ideia, a ideia do outro seja arguída, ouvida e depois colocada em uma decisão, tá certo? Olha lá, levantamento de argumentos favoráveis e contrários a uma posição, tá? E ali então produzir mais conhecimento. Não é que a gente queria escrever um livro sobre o meu argumento A, o seu argumento B. Não, eles confrontavam o meu argumento A e o argumento seu, que é o argumento B, para edificar mais essa busca do conhecimento. Então, para a gente finalizar esse contexto, né, depois, né, de 800, com Carlos Magno, trazendo a educação do trivium, do quadrivium para o povo, nós vamos ter nos séculos 11 e 12, né, depois que as escolas foram fundadas na Renascença Carolíngia, o quê? A fundamentação, a formação das universidades. Olha que interessante. A primeira universidade foi formada em Bolonha e depois a outra na França, em Paris. Só que, preste atenção, essas universidades ficavam sob a responsabilidade da Igreja Católica. Só que ele vai falar que o interessante é que, lógico, o ser humano já começa a ter uma certa liberdade no pensamento, né? Mas quem regia, quem comandava as universidades? A Igreja Católica ainda. Ela que dominava, ela que punha regimentação, regras. Só que, com o passar do tempo, o povo começa a ter uma cabeça mais aberta, uma certa liberdade de expressão. E aí, olha para você ver,
Com o passar do tempo, logo as universidades manifestaram o seu caráter questionador, de questionar, bater de frente contra a Igreja Católica. Tá certo? Então, para você entender esse contexto da escolástica, foi isso, a fundamentação e a formação do conhecimento trazido para o povo, né? Nos primeiros séculos com as escolas e depois com as universidades. E aí, nesse contexto da universidade, né, dos períodos do século XI ao século XII e XIII, nós vamos perceber então a figura de São Tomás de Aquino, tá certo? Muito obrigado